O Redação PFC começa agora. É dia 27 de setembro e começa mais um Redação PFC, o 224, comigo, Enio Augusto, e com ele, o Marcos Buozzi. Tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí de ressaca após o Mundial de Atletismo? Contar a verdade pra vocês que eu fiquei meio sentido aí depois que acabou, porque não tinha muito mais o que assistir na televisão, fiquei chateado. Hashtag chateado. Mas é isso, vamos para o Redação 224, é o 37º de 2025, e olha só que legal hoje de números, nós temos que é 27 de setembro e é o 270º dia, ou seja, é o dia 27 de setembro no dia 270 do ano. Olha que coincidência sensacional, mudou a vida de 0 pessoas. Mas, se tocamos o coração de alguém, já ficamos felizes com isso. Nesse que é o Dia Mundial do Turismo. Então, parabéns para todos nós que fazemos turismo em algum lugar, de algum modo. Faculdade. Você fez bastante turismo na faculdade? Não era o curso que eu estava fazendo, não era turismo. No Brasil é Dia Nacional do Idoso, então parabéns para todo mundo aí que é idoso. É 60 ou 65 mais que é idoso? A vaga de estacionamento é 60, mas para aposentar já tá quase 95 já, tô brincando. Mas a vaga para estacionamento é 60, então acho que ainda é 60, mas suspeito Sim. que em breve isso vai mudar, porque os idosos estão chegando cada vez com mais saúde aí nos 60 e acho que daqui a pouco vai ter que passar para frente essa idade aí. Hoje também é Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, o que eventualmente os idosos não conseguem fazer depois que morrem, porque já está bem gasto, né? Mas se a pessoa é jovem, aí até fica mais fácil. Mas tem alguns órgãos que dá para doar vivo também, né? Dá também. Eu, por exemplo, só tenho um rim. Mas você vendeu o outro. Eu vendi. Como é que você acha que eu fui para Tóquio? E também é Dia do Encanador e Instalador Hidráulico. Nas efemérides do dia, em 1066, Guilherme, o Conquistador, e seu exército partem da foz do rio Somme, iniciando a conquista normanda da Inglaterra. Meu Guilherme, o Conquistador. Ai, que meninão, hein? Aí sim, hein? Em 1822, Jean-François Champollion anunciou que decifrou a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um fragmento de uma estela de granodiorito erigida no Egito Ptolomaico, cujo texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios e deu início a um novo ramo do conhecimento, a egiptologia. Rapaz, assim, você falou que ele decifrou a Pedra de Roseta. Eu já não tinha entendido nessa parte. Quando você leu a primeira frase do que era a Pedra de Roseta, eu entendi menos. Tipo, eu desentendi um pouco o que eu tinha entendido naquele momento, Enio. Um fragmento de uma estela de granodiorito erigida no Egito. Muito bom, né? Assim, o pouco que eu tinha entendido negativou, entendeu? 0. Aí depois eu até entendi, que é assim, ó, é tipo o dicionário hieróglifo francês, porque era o Jean-François Champollion, acho que ele era francês, né? Então, resumindo, ele fez o dicionário hieróglifo francês, é isso, pronto. E ninguém sabe se está certo também, né? Porque ele pode ter inventado as coisas. Em 1825, é inaugurada a primeira ferrovia pública do mundo a usar locomotivas a vapor, a Stockton and Darlington Railway. Em 1908, início da produção do automóvel modelo T na fábrica da Ford em Detroit. Em 1953, fundação da Record no Brasil. Em 1970, foi emitido o estatuto que criou a Organização Mundial de Turismo, por isso que hoje é o Dia do Turismo, como a gente falou lá em cima. Em 84, nasceu Avril Ramona Lavigne, ou Avril Lavigne, completando 41 anos, cantora e compositora canadense. She was a skater boy, just a little boy. Avril Lavigne, várias músicas na playlist. He was good enough for her. Mas assim, é difícil acreditar que a Avril Lavigne tem 41 anos, né? Ela tem sempre cara de que tem 16. Né, tipo... E ela começou com 16, eu acho, né? Tá há muito tempo. É que nem o Justin Bieber, tá há 200 anos cantando. É tipo a Sandy. Você olha e sempre acha que ela é quase uma criança. Né? E é tipo a galera que não envelhece também, tá dormindo no formal, né? Em 98, o mecanismo de busca na internet Google reivindica retroativamente essa data como seu aniversário. Aí como é que funciona? A plataforma tem 2 datas comemorativas. 4 de setembro de 98, que foi quando ele foi criado, e 27 de setembro de 2005, ano em que saíram os indexadores de sua página inicial. Então ele foi criado em 98, antes, mas o Google quis que essa data de 27 de setembro fosse de fato por causa dos indexadores. Na verdade, você parar pra pensar, o Google, ele pode escolher a data que ele quiser, porque quando alguém for querer saber a data de fundação do Google, vai procurar onde?
no Google. Então basta ele colocar a data que ele bem entender, porque ele é a fonte de informação hoje em dia. Exato. Agora os jovens estão usando mais o TikTok, alguns o ChatGPT, mas esse pessoal vai buscar onde? A informação você pega do Google, então o Google pode colocar a data que ele quiser. E em 2019, mais de 2 milhões de pessoas participaram das greves mundiais para protestar contra as mudanças climáticas em 2.400 locais em todo o mundo e funcionou. A gente está vendo aí que deu super certo todo mundo ficar sem trabalhar por causa disso. Você vê Berlim, final de semana passado. Ficou perfeito, né? Inclusive, vamos falar de Berlim, mas antes, lembre-se que temos cupons para você utilizar na descrição do vídeo e descrição do episódio. Use e abuse dos nossos cupons. Falamos de Berlim porque Berlim confirmou que já se esperava, a previsão previu certo. Um calor, um clima infernal, cenário de guerra, uma carnificina. Ninguém foi bem. Ninguém. Se você correu bem, é porque você pode ir muito melhor ainda, porque Marcos Boasi, só o Sebastian Solli se deu bem pelo jeito. Mas ele pode ir muito melhor ainda também, eu acredito, viu, René Augusto? Porque olha o calor que fez lá em Berlim, e assim, não foi só calor, foi calor com requintes de crueldade, porque na segunda-feira já estava frio, e a semana Hoje inteira tá frio. a temperatura ficou mais baixa. Você tem ideia? A temperatura no domingo passado, dia da prova, ficou entre 16 e 26, 25 graus, dependia de onde você procurava, né? No dia seguinte, já a máxima não passava de 17. Então, assim, foi requinte de crueldade. A pessoa treinou, vou pra Berlim, prova plana, rápida, deliciosa, fria. Aí alguém falou, não, fria esse ano não vai ser. Então, uma das edições mais quentes aí dos últimos anos. Sabe o que é pior? Ela sempre é no último fim de semana de setembro, mas não foi por causa das eleições. Adiantaram e não vai ter eleição. Mentira. Eu não tava sabendo disso, não. Puta, então assim, essa foi sacanagem mesmo. Junta-se a tudo isso, que é uma prova que larga a elite e o primeiro pelotão às 9h15 da manhã. Isso está errado? Alô, Berlim, vamos organizar. Eu falei em alemão, vamos arrumar esse horário de largada. Se você não entende alemão, o problema é seu. Esse horário de largada não dá, né? 9h15 da manhã, a galera pegou bastante calor, mas o favorito ganhou no masculino. Sebastian Solli foi lá. E ó, vou falar pra você que até um certo ponto da prova, ele tava até ameaçando o recorde mundial do Kelvin Kiptum. Mas a gente sabia que a segunda metade do Kiptum era muito, muito rápida. Aliás, quem acompanhou aqui com a gente sabia também, porque eu tenho anotado aqui as parciais do Kiptum até hoje. Eu não apaguei da minha planilha. E aí eu ia fazendo essa comparação com o Kiptum a cada 5 quilômetros que o Sebastian Solli passava. Porém, a segunda metade não foi fácil. O Sebastian Solli perdeu um pouco de tempo. Acabou fazendo 2:2:16, o que foi o melhor tempo do ano, tá? 2025 é a melhor maratona até agora, de todos os corredores. O que será que Sebastian Solli teria feito com 13 graus, René Augusto? Com 12 graus? Com 15 graus? Tira 1 minuto, pelo menos, aí, eu acho. Eu acho que o recorde da prova, ele brigaria muito, que é do Kipchoge, né? O antigo recorde mundial, que ele fez lá em 2022. Mas, de qualquer jeito, ganhou. E ganhou com muita diferença pro segundo colocado, que você vai se surpreender agora, hein? Akira Akasaki do Japão, 2h06:15. Então você vê que 4 minutos praticamente de diferença. E depois o Shindesa Debele da Etiópia com 2:06:57. E o que aconteceu? Durante a prova, a galera até tentou acompanhar o Sebastian Solli, mas ali a gente já viu que no 15, né, já teve gente ficando para trás. Depois ali mais no meio da prova, os outros também foram ficando. E quando eu falo foi ficando, não é que foi perdendo tempo, foram quebrando e abandonando a prova. E aí acabou com essa surpresa aí na segunda colocação do Akira Akasaki do Japão e do Shindesa Debele da Etiópia na terceira posição. Então, prova completamente atípica, muito calor, o pessoal sofreu muito, inclusive a elite, e o Sebastian Solli mostrou aí que realmente, na atualidade, é um dos melhores maratonistas, se não o melhor maratonista, porque conseguir fazer um 2:2:16 naquele clima, vou te falar que não é para qualquer um. Já no feminino, Rosemary Wanjiru, que estreou lá em 2022, lá em Berlim mesmo, e foi a segunda colocada, agora, esse ano, ela ganhou a prova e juntou aí com o título dela de Tóquio de 2023. Ela que é queniana, fez 2:21:05, a prova feminina não foi tão rápida assim, né? Muito pelo contrário, você vê um tempo alto acima dos 2:21, inclusive. Foi seguida pela Dera Dida da Etiópia com 2:21:08. E aqui foi interessante que a Wanjiru conseguiu abrir até que um tempo razoável durante a prova, mas no final ela sentiu muito. O ritmo dela caiu bastante e a Dera Dida foi se aproximando e no final a Rosemary Wanjiru correu ali do portão de Brandemburgo até a linha de chegada, olhando para trás várias vezes porque a Dera Dida estava realmente começando a ameaçá-la. Claro que isso não existe, mas aquela história do se tivesse mais 500 metros,
Eu vou te falar que a Deradida tinha passado ela. E completando o pódio, a Asmera Gebru, também da Etiópia, com 2:21:29. Então, foi realmente aí um dia bem quente, atípico. O feminino mostra isso com clareza. O Sebastian Saul, a gente pode dizer que realmente que foi a exceção. Passou aí a primeira metade para 1h16. Estava, inclusive, mais rápido do que o recorde mundial. Mas a segunda metade, como eu já falei aqui, do Kiptum foi muito forte. Ele acabou aí, o Sebastian Saul fez a segunda metade em 1h02. Acabou que não conseguiu nem brigar pelo recorde de percurso, mas com certeza o tempo contribuiu muito para essa queda de performance na segunda metade. E agora o Sebastian Saul tem o 8º, 9º e 11º melhor tempo da história. Lembrando que o Saul correu 3 maratonas e ganhou as 3, né? Valência, Londres e agora Berlim. E Berlim, que teve pouco mais de 48 mil concluintes. Lembrando que ano passado foram 54 mil. Eles esperavam bater esse número, mas eu acredito que muito provavelmente o clima possa ter contribuído para isso. Muita gente sofrendo, andando desde o começo, já muito quente. Quem tentou RP quase com certeza não conseguiu, mas foi isso, né? A prova quente acaba tendo esses problemas, vários favoritos também ficando. No final das contas, né? Ganhou o Sol e a Vangiru, que eram os dois PBs mais rápidos e tal. O Sol e ok, dominando muito. A Vangiru no final é aquela coisa, que sorte que a prova é aferida e tem a distância, né? Que se fosse uma que fosse mais, ela estava perdida, não ia ter jeito. Mas tivemos pessoas que bateram seu RP lá. E uma delas, por exemplo, foi o Harry Styles. Harry Styles fez um sub-3 lá, seu primeiro sub-3. Então, eu acho que ele consegue correr mais rápido que isso, quem sabe até buscar o índice para Boston, que ainda não daria para ele, porque da idade dele o índice é 2,55 menos 4,34. Então, ele teria que correr muito mais rápido. O tempo dele de Tóquio foi 3,24,07. Agora, ele fez 2,59,13. Então, uma melhora significativa. Pois é, o Harry Styles, eu lembro dessa história toda quando ele correu lá em Tóquio, né? E agora ele se disfarçou com o nome Stead Sarandus para se inscrever nessa prova. Ah, eu perdi tudo, eu vi. Não sei se você viu isso, Enio Augusto, mas teve um desses palpiteiros do Instagram, que vou nem chamar de influencer, porque não pode ser chamado disso, que falou: ele correu com o nome de outra pessoa, ele tá usando o número de outra pessoa, tem que ser desclassificado. Ô, gente, vai colocar lá Harry Styles, isso, coloca. Ô, gente, para de ser burro. É o que eu falo. Se é burro assim, você só tá fazendo pra criar polêmica. Não é possível, eu não consigo acreditar nisso. Mas é isso, e ó, com esse calor todo, ele tava de manga comprida e camiseta preta, tá? E ainda meteu um sub-3. Então o cara tem que respeitar, porque o cara corre bem. Ele é novo ainda, não tem índice pra Boston. Você vê como tá difícil, né? Mesmo o cara correndo super bem, melhorando quase 25 minutos em relação à sua primeira maratona, ele ainda não conseguiu nem o índice. E que depois do índice ele ainda tem que tirar mais quase 5 minutos. Então o negócio tá feio pra quem quer ir pra Boston ultimamente. E aí, Marcos, tem o que Harry Styles usou na prova. Então ele usou um Alpha Fly 3 e usou esse nome aí de Stead Sarandus, como o Marcos falou, porque obviamente não vai colocar Harry Styles, embora algumas pessoas tenham reconhecido ele lá. Eu, sinceramente, não reconheceria, porque eu não faço a mínima ideia qual é que é a cara dele, de fato. Mas, para quem quiser saber, Ted Sarandos é o diretor executivo da Netflix. Então ele colocou esse nome em homenagem ao Ted Sarandos e daí só fez essa modificaçãozinha ali. Então é isso, você vê que o Harry Styles, ele não quer ser incomodado, ele só quer correr a prova dele. Ele é gente como a gente, ele não quer ser importunado. Acho que até nem pagou a inscrição de Berlim, mas ele não teria problema nenhum em pagar. Então, assim, ele só queria correr a prova, ele só queria fazer uma prova oficial e fez o sub-3. Então, parabéns aí pro Harry Styles. Tivemos também aqui no Brasil, não, quase no Brasil, aqui em Buenos Aires, a segunda maior maratona do ano da América do Sul, porque o Rio de Janeiro teve mais concluintes que Buenos Aires, mas nós tivemos uma prova aqui que foi um pouco mais fria e o Marcos vai trazer os resultados. Lá em Buenos Aires, no masculino, tivemos o vencedor Raptamu Denekil, da Etiópia, com 2:09:24. Ele foi seguido pelo Esponde Cheruiyot, do Quênia, e Dixon Kiptu, também do Quênia. Já no feminino, a ganhadora foi a Eufinesh Amari, da Etiópia, com 2:28:12. A Maritugu Tema, também da Etiópia. E completando o pódio 100% etíope, Alemito Olana. Lembrando que a Maratona do Rio ela teve 13.179 concluintes e Buenos Aires teve 12.774. Então, por pouquíssimo, Buenos Aires ficou atrás. Então, essas são as duas maiores maratonas da América do Sul. Mas eu recomendo fortemente que, se você puder, sempre vá para Buenos Aires e não para o Rio de Janeiro. Principalmente se for para correr, né? Vai correr a maratona, olha, vai lá que é legal e vale a pena. E o clima foi melhor que Berlim esse ano.
Nós já víamos falando de Boston, quando que vai ser, período de inscrição, quantos inscritos, e agora saiu, Marcos. Saíram quantos foram aceitos e a nota de corte, que foi de quanto? 4 minutos e 34 segundos, né, Augusto? A gente Então, que... Não, menos, né? Mas eu tinha falado entre 4 e 5 minutos, não foi isso que a gente tinha falado? a gente falou Não. entre 4 e 5 e poderia passar de 5 por causa de algumas estimativas desses sites aí. No começo eu tava falando até entre 2 e 3. E aí Isso. depois, quando eu vi as estimativas, aí todo mundo falando em 5 e alguma coisa e tal, não sei o quê. É isso, 4,34. É um corte bastante grande, considerando que é o primeiro ano do novo índice, né? Lembrando que o índice não cortou 5 minutos de todo mundo, mas é quase isso. Então, quase como se a gente tivesse um 9 minutos e 34 de corte em relação ao ano passado, né? Então, se você conseguiu o seu índice para Boston, você ainda teria que correr 4 minutos e 34 segundos mais rápido do que o índice para conseguir uma vaga esse ano. Lembrando que foram 33.249 aplicações aceitas, né? Pessoas inscritas. E no final das contas, com o corte extra, foram 24.362 corredores aceitos para correr a maratona o ano que vem, em abril, lá em 2026. Queria trazer aqui uma informação que acho interessante, que dos 24.362, 10.710 corredores vão correr Boston pela primeira vez. E aí, é uma coisa que, se você parar pra pensar, mais da metade dos corredores já tá fazendo Boston pela segunda ou mais, né? Tipo, segunda, terceira, quarta, sei lá quantas vezes. O impressionante não são os 10 mil, né? São os 14. Exatamente. É isso que me impressiona, tanto de gente voltando pra prova. E se você parar pra pensar, são um pouco mais de 1.000 corredores que são da região ali do estado de Massachusetts. É muito doido, porque você podia falar assim, mas é só o pessoal ali de perto que volta. Não, porque se você tirar 1.000 e poucos ali dos 14 mil que a gente tá falando que estão repetindo a prova, vamos dizer que todo mundo dali daquela região esteja repetindo, tá? Ainda vou aceitar essa premissa. Você tem aí 13 mil, 12.500 pessoas que estão voltando e que não são ali do estado. Será, né, Augusto? Que assim, vamos lá. O field, eu acho que Boston não deve fazer, a menos que ela... Mas resolvi a questão, né? Bota o field é de 30 mil, aumenta 10 mil, 40 mil, pronto, você resolveu. Você nunca mais vai ter nota de corte, mas acho que eles não querem isso. Acho que tem um problema pela questão da logística, né? Levar todo mundo e todo mundo volta pela mesma estrada. E a estrada não é tão larga assim em alguns trechos. 2 faixas e um pedaço do acostamento. Então, assim, pode ser que isso seja um impeditivo. E eu não sei o quanto Boston estaria disposta a trocar o percurso, né? Alterar o percurso. Eu acho isso bem pouco provável de acontecer. Aí, será que daqui a um tempo a gente vai ver Boston limitando a inscrição de recorrentes? Eu acho que não. Eu acho que até um charme da prova esses negócios aí. 719 atletas já foram 10 ou mais edições consecutivas. Então, o pessoal gosta. E você sabe que esse pessoal não precisa mais fazer índice, né? Esse já garantiu, já pode sempre. Por exemplo, para 2024 foram 33 mil inscritos, ano passado 36 e esse ano 33. Então, a gente vê mais ou menos uma média aí do pessoal nos 33 mil aplicações sempre. E aceitos fica em torno de 22, 24, dependendo do ano. O que vai acontecer, provavelmente, é que eu acho que eles vão tirar mais minutos daqui a pouco, porque 4,34 é muito. Se o ano que vem aumentar, eu acho que para a edição de 2028 eles já cortam de novo. No histórico aqui, a única vez que a gente teve mais de 30 mil vagas foi em 2014, com 36 mil vagas, e depois em 2021, com 31.500. É engraçado que eles tentam 36 mil vagas em 2014 e depois eles voltam para 30 mil e ficam assim durante vários anos até 2021 fazer 31.500. Será que no ano das 36 mil vagas eles perceberam que o negócio não funcionou bem? Será que foi um ano que foi ruim em termos logístico e tudo mais? 1.500 pessoas a mais caberia e já ajudava esse corte extra a dar uma reduzidinha, né? É verdade, porque é muito 4,34. Como você falou, ano passado foi 5, é 9,34 na verdade que tirou. Então assim, o nosso índice é 3 horas hoje, né, Marcos? A gente teria que fazer 3 horas para... Nosso já é 3,5, porque já virou, a gente só consegue correr em 2027 agora. A gente só consegue correr em 2027, a gente já tem 40 anos. Aí, então tem que fazer 3 horas, 00 e 26 só. Não, você tem que fazer seu RP. Tem que fazer sub 3, porque o ano que vem vai cair isso. O corte extra não vai cair, não vai diminuir. Ele vai aumentar. Temos aí Boston com um problema para resolver. Eu faria muito simples. Bota mais 5 minutos e azar. Pronto, resolveu o problema. Para eles não é um problema. Se o field é de 30 mil e ele tá colocando esse tanto de gente, eles não têm um problema, né? Eles têm uma solução, na verdade. E daí, para você que quer saber quais que mais qualificam, continua sendo Boston 2025 com 2.981 atletas. Então, quase 3 mil são de Boston, ou seja, dos 24 mil, 3 mil são de Boston. 1.804 de Chicago 2024, que foi uma prova muito boa para índice.
Berlim 24 com 1.127 também foi uma boa prova. Nova York 832 e Califórnia 24, 675 pessoas. Sabe o que eu acho que Nova York está aí? Porque assim, tem muita gente pelo mundo que faz o índice, só que não é todo mundo que tem condição de aplicar e viajar, ainda mais nesse momento atual dos Estados Unidos. Então assim, quem está lá em Nova York, é um pessoal às vezes que corre bem e tal, aplica porque está ali perto e consegue fazer. Acho que só por isso é a maior prova. Você tem 55 mil, a amostra é muito maior também, né? E não é longe de Boston, né? Então, quem é ali da região ali de Nova York tem aquela questão do 9+1, então você pode ter gente que tá correndo ali porque faz várias provas da NYRR. Embora Nova York não seja uma prova rápida, acaba que bastante gente consegue o índice porque é da região ali, acaba aplicando e vai, né? E fica só a curiosidade de saber ano que vem como que vai ser isso, porque Berlim esse ano horrível. Então, Berlim vai cair bastante, eu acredito, esse número de qualificados na janela que já começou, né? Dia 1º de setembro de 25 já estão valendo as maratonas para 2027, que vai ser a 131ª maratona de Boston. Falando em Major, Sydney abriu seu período de inscrições, como a gente já tinha falado. Então, abriu no dia 24 de setembro e vai até 17 de outubro. O resultado sai no dia 29. E se você for sorteado, $330 australianos serão descontados. E eu descobri que o dólar australiano é mais factível para nós. Está em 3,70 e pouco, então não é tão ruim. É verdade, acaba ficando mais barato. É porque as Majors acabam sendo esse valor quase ou em euro ou em dólar, né? 289, 290, 300, por aí. Então, nesse caso, ele vai ficar mais barato. Lembrando que a prova acontece o ano que vem, no dia 30 de agosto. E, além do sorteio, você também tem o High Performance Program, que é para quem fez uma prova depois de 1º de julho de 2024, dentro do tempo especificado de acordo com a sua faixa etária e gênero, e aí você pode se aplicar lá. Lembrando que essa prova não pode ter mais do que 457 metros de descida acumulada, então não pode ser aquelas provas de pirama para baixo. E não é garantia, tá? Eles têm um tanto de vagas e aqui é aquele esquema, dos mais rápidos é que vão, é igual o Boston aqui. Aí vai depender da sua idade, seu gênero, mas os índices variam de 2,53 para os homens com 18 a 34 anos, que é o mais rápido, né, o índice mais baixo, até 6,35 para mulheres com mais de 80 anos. Então você vê que o range é bem grande, mas é claro, porque também você tem um range de idade gigantesco, né? Ter mais de 80 anos e correr uma maratona já tá de bom tamanho. Aí você tem que fazer 6 horas e 35 ainda, é complicado. Mas tá aí, depois se vocês quiserem, procurem aí, tem a tabela completinha, para quem tem interesse em correr Sydney o ano que vem. E se você não tiver o índice, né, se você inscreveu nisso e não foi aceito porque tinha gente mais rápida, você automaticamente concorre para o sorteio, porque o resultado desse índice sai dia 28 e o resultado do sorteio sai dia 29. Aconteceu a Meia do Sol em Natal no último fim de semana também, teve 5, teve 10, quase 4 mil pessoas correndo a meia maratona, e Marcos Boas vai trazer aí para nós os resultados. O 5 e 10 largou às 3h30 da tarde de sábado, e no domingo teve o 21 largando às 4h50. Que delícia, hein, Augusto? Correr à tarde lá em Natal, na Meia do Sol, você imagina a temperatura que tava. Mas vamos lá, no 21 km, que é a principal prova aí do evento, no masculino, o Silvan Santos ganhou com 1:8:12, foi seguido pelo Joilson Silva e o Michael Trindade. Já no feminino, a vencedora foi a Pedrina Vieira, com 1:19:28, seguida pela Julie Abrão e Aline Freitas. Então tá aí essa provinha quente, né? Obviamente, porque chama Meia do Sol, como tem que ser, e o ano que vem já tá confirmado aí, dias 19 e 20 de setembro. Quem quiser se inscrever, entra lá no site do evento que já tem inscrição aberta. Uma coisa que eu achei legal é que largava e chegava na Arena das Dunas, né? Que é o estádio que tem lá. Não é um estádio com pista, que nem aqueles lá que a gente viu em Tóquio, mas eu acho legal a ideia de largar e chegar dentro de um estádio que, aliás, foi estádio de Copa do Mundo. Pertinho de Marcos Boas, aí, ó, São José dos Campos teve a sua primeira maratona que nós anunciamos aqui. O Marcos não quis participar, infelizmente, mas ele vai trazer aí para nós quem foram os vencedores. Primeira maratona de São José dos Campos, eu vou te falar um negócio, pelo que o pessoal falou aqui, só elogios para a prova foi muito bem organizada, o percurso não é um percurso fácil, mas a organização foi muito boa, o pessoal disse que foi, assim, digno de nota. E é isso, no masculino, o Luciano da Silva Pinto ganhou com 2:38:34, foi seguido pelo Marcos Antônio da Silva e o Wilson Pereira Sena. Já no feminino,
campeão. A Maria Oliveira Medeiros, com 3 horas, 3 minutos e 5 segundos, foi a campeã. E aí, na segunda colocação, a Renata Salgado Pedreira e a Analice Savanini completou o pódio. Foram 4.000 corredores no total, sendo que 1.937 estavam inscritos nos percursos de 21 e 42 e 2.060 nos percursos de 5 e 10. Quase metade dos atletas eram da própria cidade de São José dos Campos. É aqui pertinho, fica 1 hora daqui. Já morei em São José dos Campos, diga-se de passagem. Gosto muito, uma baita de uma cidade. A maratona não tinha como ser fácil mesmo lá, porque tem bastante sobe e desce na cidade. Mas é isso, primeira edição, só elogios. As inscrições para a 100ª edição da São Silvestre abriram na quinta-feira, dia 25. Deu o problema que a gente já esperava que ia dar e esgotou tudo. Mas assim, tudo o que precisava ser dito da São Silvestre, você já viu em todos os lugares. Você quer acrescentar alguma coisa, Marcos? Para deixar nosso registro aqui da bagunça que foi. Olha só, a São Silvestre, ela acontece... Eu vou deixar a dica para o pessoal da Ticket Sports para todo mundo. 31 de dezembro. Ou seja, você tem um ano inteiro para se preparar e testar o seu sistema para você não dizer que teve mais acessos do que o esperado, sendo que são 50.000 vagas para a edição 100 da prova mais popular e tradicional do Brasil. Então, assim, você tem um tempo para se preparar. Você demora 9 meses para lançar a informação, que inclusive as ações começaram quando? Há 100 dias da prova, como eu tinha falado aqui. Eu só errei que a inscrição ia começar há 100 dias, começou a 97, né? Que começou na quinta-feira. E aí eles divulgam, a gente descobre na segunda-feira o valor, como é que vai ser. Na quarta-feira, a gente descobre como vai ser esse sorteio, essa fila, essa conquista para participar. E no dia dá tudo errado, Marcos. Você não conseguiu se inscrever no final das contas? Eu consegui, eu tô inscrito. PFC na São Silvestre, Ernie Augusto. Isso, caralho. Aí. Vamos lá, vamos para a primeira e provavelmente única cobertura do PFC na São Silvestre. Não é, Ernie Augusto? Consegui me inscrever lá na quinta-feira. Foi aquela loucura que a gente já esperava. Teve um monte de falha, como a gente também já esperava. 50.000 pessoas se aproveitaram do link que apareceu para se inscrever direto sem fila. Dos links, né? Dos links. Bom, já foi uma bagunça desde a antessala de espera lá. É que, na verdade, o problema, Ernie Augusto, é que acho assim, os caras chegam num ponto que eles falam assim, a gente tem como preparar um servidor para uma prova nossa que a gente vai receber no ano? Só se você pagar o servidor para isso. Não, mas espera aí, só tem uma prova que demanda um servidor desse tamanho? E como é que a gente faz para contratar um servidor desse? Uma assinatura de 12 meses. Ah, então se foda, deixa dar pau. Por que isso? Não tem como. Pra já ser acostumado no dia da prova, vai estar cheio, né? Não tem o que fazer. Eles não vão fazer isso. Ninguém vai bancar uma brincadeira dessa. É isso, foi aquela bagunça, fila pra cacete, gente que quando chegava na hora dava pau no negócio da fila, link cortando fila. A gente já viu isso na Maratona do Rio, a gente viu isso agora na São Silvestre, a gente vai ver isso de novo na Maratona do Rio ano que vem, e assim vai. Eu sou a favor de uma coisa. Maratona do Rio e São Silvestre já estão no ponto de ser sorteio. Abre as inscrições, deixa lá uns 3 dias abertos, 3, 4 dias, faz um sorteio. Você vai ter gente reclamando do sorteio? É óbvio que você vai. Mas é muito menos, não reclama. Tipo, Nova York ninguém reclama, Sydney ninguém reclama, Chicago ninguém reclama, é só que não foi sorteado, e é isso. Nesse sistema, as pessoas se sentem muito mais injustiçadas. Faz o sorteio, é muito menos reclamação, começa até aquela brincadeira, já me inscrevi 3 vezes, fui rejeitado, vou pedir música, aquelas histórias todas, depois vira um negócio mais leve. Esse esquema dá muita esperança pra pessoa, porque a pessoa entra cedo, né, tipo, não, vou entrar aqui antes e tal. Cagada, esse só ilude a pessoa. Porque você tem que deixar a pessoa acreditar que ela só teve azar de não ser sorteada. Não que você foi incompetente e não deixou o sistema ela fazer a inscrição. E aí... Eu fiz tudo o que estava escrito no manual para fazer. Eu entrei na antessala, eu não sei o que, e não consegui. E daí na própria quinta-feira a Ticket Sport já lançou uma nota pedindo desculpa, que era a única coisa que dava para fazer, né? Pedimos desculpa e prometemos melhorar, que é o que sempre é dito. Pelo menos apareceram para deixar isso. Bloquearam os comentários, porque eles não estavam querendo saber muito a opinião das pessoas. E a única coisa que eu digo é o seguinte, quem ficou frustrado, irritado, chateado, criou expectativa. Por que ninguém estava garantindo que ia dar certo? Eu nunca esperei que fosse dar certo. A gente torcia para que sim, mas não, eu não tinha expectativa nenhuma que fosse dar certo essa bagunça que eles fizeram. E não deu, mas enfim, tá todo mundo aí inscrito. Pode ser que surjam vagas remanescentes de quem não pagou, talvez tenha um escambo de inscrição, não sei se vai ter ou não, mas o certo é que muita gente conseguiu, o Marcos Bosi conseguiu. Nossa brincadeira do Marcos Bosi nunca ter ido na São Silvestre vai acabar dia 31 de dezembro de 2025. Nesse fim de semana tem a Corrida da Integração em Campinas. Para quem estiver ali por Campinas, vai ser uma prova bem legal que tinha cupom do PFC. E também vai ter a 10 Milhas Garoto lá no Espírito Santo. E aí tem
atletas de elite em busca da vitória nessa prova que é muito tradicional no Brasil. Inclusive, os atuais campeões estarão lá. O Nicolas Kosgei e a Viola Kosgei. Olha, os mesmos sobrenomes. Então, os Silvas do Quênia, né? Isso. Os dois quenianos que são os atuais campeões. Aliás, o Nicolas chega também embalado aí por várias conquistas recentes. Ele venceu a gente meia fala maratona. Bastante dele aqui. Ele venceu a meia maratona do Rio, venceu a Maratona Internacional de São Paulo e, obviamente, as 10 milhas garoto do ano passado, né? Então, você vê que vem correndo bem, ganhou também a terceira meia maratona de Guarulhos esse ano. Então, ele chega como um dos grandes favoritos. Ele vai enfrentar lá o ugandense Mark Kiptu, que vem forte também, ganhou o Desafio das Pontes, o Troféu Independência e também a New Balance 15K de São Paulo. Vamos ter também o Yeneblo Aleguem, o Dismas Nibaira. Já no feminino, a presença internacional, como eu falei, vai ser puxada pela Viola Kosgei, que ela volta depois de ter vencido em 2024. Além do que, ela também já venceu a meia maratona internacional do Rio e já foi terceira colocada também na meia de Guarulhos. Ela vai enfrentar também ugandense, né? Você vê que assim como no masculino, o principal rival da queniana é a ugandense Emily Chebet, que é um destaque, vem com vitórias aí neste ano no Desafio da Ponte e no Troféu Independência. Ainda vamos ver aí a etíope Lelise Tegnene e a queniana Sharon Chepkoech entre os principais nomes internacionais lá na 10 milhas garoto. E entre os brasileiros, a gente vai ter nomes que eu vou falar aqui. Lembrando que a última vitória do Brasil aconteceu com o Altobelli em 2023, no masculino, e no feminino em 2007 com a Edinalva da Silva. Em 2024, os melhores brasileiros foram o Fábio Jesus em quarto e a Cleidiane Barbosa em terceiro. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Wagner Noronha, o Alexandro da Silva e também o Sálvio Rodrigues Silva. No feminino, vamos ter a Cleidiane Barbosa novamente participando, a Amanda Aparecida, a Andréia Hessel e a Núbia Oliveira Silva. Então, temos aí nomes bastante conhecidos no Brasil e alguns do estrangeiro que a gente volta e meia fala por aqui. E vamos ver quem que vai estar bem na corrida da Garoto, 34ª edição. Gene Pearson, corredor de 81 anos, quebrou o recorde de dias consecutivos correndo, Marcos Boas. O recorde até então de mais de 20 mil. Você vai falar certinho aí, eu tô meio perdido aqui nesses dias, mas teve um senhor que já tinha corrido mais de 55 anos e agora veio um outro que ainda está vivo, em atividade, e quebrou essa sequência. Aumentou, quer dizer, né? Quebrou o recorde. Foi na quarta-feira passada aí que aconteceu essa quebra do recorde. Ele é ex-professor e treinador de cross country. E ele vem correndo uma milha há 20.310 dias consecutivos. Ele iniciou essa série em meados de fevereiro de 1970 e desde então não perdeu um dia sequer. Ele superou o recorde que era do John Sutherland, que era de 20.309 dias, né? Então, na terça-feira ele empata e na quarta-feira ele passa esse corredor, passa essa marca. E agora no sábado já adicionou mais 3 dias. Exatamente, segue correndo. E ele marcou esse dia especial, né, obviamente, lá na comunidade do Evergreen State College, que é onde o filho dele, o Joel, treina hoje em dia. À noite, além da corridinha curta, pizza e o discurso do novo recordista da mais longa série de corrida, né, do run streak mais longo aí da história. Até quando será que o Pearson vai continuar a fazer essa série? Ele que tem um histórico de atleta de verdade, né, Augusto? Ele já venceu o campeonato de 50 milhas lá dos Estados Unidos em 1975. E na época, ele, inclusive, fez o recorde americano com 5 horas, 12 minutos e 41 segundos. Ele tem um PB aí de 2:22:32. Olha só, né? Correndo bastante. Lembrando que, de acordo com a Straight Runners International, você tem que correr pelo menos 1 milha todos os dias. Aí você pode se cadastrar lá. Mas você vê, né? Nos 55 anos, ele já teria percorrido mais de 305 mil quilômetros, o que dá uma média de 15 quilômetros por dia. Porque, né? Na juventude, atleta de elite corria bastante, agora um pouco menos. Mas você vê, é muito, muito quilômetro. 55 anos sem perder um dia. Eu acho loucura demais. Eu acho que a pessoa deve faltar alguma coisa aí no cérebro dela. Já cheguei a fazer algumas coisas desse tipo, mas já me curei. Tanto é que não corri no aeroporto na conexão Nova York para Tóquio. Eu disse, não, tenho meus limites de loucura. Eu disse, não, eu vou ficar aqui sentadinho, vou no banheiro, dar uma cagadinha, escovar os dentes, não vou ficar 1 milha andando aqui no aeroporto, até porque não tinha tempo para isso. Não. É verdade, não daria tempo, isso é verdade. Mas então tá aí, parabéns pro Gene Pearson, que agora é o homem, o ser humano que
está mais tempo correndo todos os dias. E se você quiser um dia almejar bater esse recorde, recomendo. Começa quando está com uns 20 anos, tá? Para ter uma folga. Porque se você começar com 25, 30, esquece. Conta que você tem que ter pelo menos uns 56 anos ativos. Aí eu recomendo até você começar com uns 18, se você tiver essa meta aí e seja disciplinado, porque tem muita coisa para dar errado em 56 anos para você se manter nessa sequência. E agora vamos embora. Marcos Bosi, deixa aí sua dica e tchau para você. Pessoal, muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Redação PFC. E minha dica de hoje é: se você vê uma brecha, aproveite. Então você aí que está nos ouvindo, nos vendo, aproveite a brecha, entre, seja membro, participe aqui por Falar em Correr. Lembrando que Marcos Bosi falou que a gente volta semana que vem, fique de olho, que pode ser que domingo tenha o quê? Algo que a gente não falou nessa Redação PFC, especial do Mundial de Atletismo, porque a gente não falou nada. Se você é um ouvinte atento, você percebeu. A gente não mencionou absolutamente nenhum resultado do Mundial de Atletismo, porque domingo, amanhã, pode ter uma redação especial. Então, fique de olho e ouvidos atentos. A gente volta em breve. Tchau para vocês. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.